não negligencie a sua fase de aprendizado e normalize estar perdido em relação às coisas. Basicamente, esse foi um raciocínio que eu desenvolvi com base num conteúdo que eu estava estudando e literalmente, cara, abriu uma chave assim para mim, essa questão de pensar de fato e de ter a consciência que na maior parte do tempo a gente vai estar perdido em relação às coisas. Isso é normal, é completamente normal, justamente por uma coisa, que eu vou explicar, que se chama fase de aprendizado, né? E que a maioria de nós, a gente tem o costume de negligenciar isso, justamente porque a gente vive numa era muito imediata, né? A gente precisa ter as coisas na hora, na ponta da nossa língua, na palma da nossa mão, e a gente literalmente não se dá tempo para pensar sobre as questões, né? E de fato ter a consciência que a gente está perdido, né? A maior parte do tempo a gente vai estar perdido e isso é normal, cara. Isso não é algo negativo na sua vida e isso também não é algo exclusivo seu. Todo mundo está perdido em alguma determinada área, tá? Então, como que funciona basicamente essa questão? A gente tem um problema e a gente tem a solução, né? E no meio entre eles existe a fase de aprendizagem, tá? Então, basicamente a fase de aprendizagem é onde a gente busca ativamente a solução desse problema, né? E geralmente é a fase que a gente tem a tendência de se sentir perdido. Então, a gente busca a solução de um problema X, só que a gente não encontra. E a gente tende a ficar com essa sensação, mesmo que a cada busca, a cada vez que a gente traz uma nova ideia para solucionar o problema, a gente está mais perto da solução final, a gente continua se sabotando e achando que aquilo é algo negativo. Então, assim, na maioria da nossa vida, na maioria do tempo, a gente vai se sentir dessa forma. Até porque todas as áreas da nossa vida, elas acontecem de forma simultânea, né? Enquanto a nossa vida profissional, ela acontece, a nossa vida pessoal, ela tá rolando, a nossa vida amorosa, ela tá acontecendo, os nossos relacionamentos, eles estão dando problema, eles estão também trazendo coisas boas que agregam pra gente. Então a nossa vida, ela é simultânea. Todos os momentos a gente está aprendendo. Em todos os momentos a gente está buscando resolver um problema. E em todos os momentos, se a gente não consegue enxergar os nossos problemas por uma ótica de que, beleza, problema é normal e eu vou me sentir perdido durante o caminho para resolver esse problema. Até porque, se a gente não se sentisse perdido, se a gente não tivesse fase de aprendizado, cara, ninguém no mundo ia ter problema. Ninguém, absolutamente ninguém. Todo mundo já ia vir com uma solução pronta. O problema apareceu, toma a solução. E não é assim de fato, como as coisas acontecem, né? Então a gente tem que ter essa consciência. E a gente não pode se julgar por isso, né? Porque muitas das vezes a gente fica, a gente olha as redes sociais, principalmente o Instagram ali, mas o fulano ele sabe muito bem do que ele tá falando, mas tal pessoa é muito bem resolvida com a vida, ela de fato consegue levar a vida com uma leveza muito grande. Será mesmo que é assim? Será mesmo? As redes sociais, elas trouxeram para o nosso mundo um imediatismo muito grande e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Todo mundo, eu falo independente de idade, todo mundo que tem um celular na mão precisa tomar cuidado com esse imediatismo. As coisas demoram e demandam tempo para acontecerem. Nada acontece por acaso ou do dia para a noite. Tudo depende da fase de aprendizagem. É normal a gente se sentir perdido. E eu digo isso não no sentido de acomodar com a sensação de estar perdido, mas no sentido de saber que cada vez que a gente vai atrás de uma solução, a gente está de fato fazendo um esforço ativo para solucionar aquela situação. Então, basicamente, essa foi a reflexão, né? E, cara, de fato, pensa nisso.
A fase de aprendizagem, ela existe para tudo, sabe? A gente precisa saber lidar com o tempo, né? É muito engraçado porque o tempo ele está presente em todo momento da nossa vida e a gente não sabe lidar com ele da melhor maneira, né? A nossa vida inteira a gente tem a tendência de ter problemas relacionados ao tempo, né? Então, por exemplo, a ansiedade, né, que a pessoa vive muito no futuro, a depressão, que a pessoa vive em algum fato do passado, e a gente simplesmente esquece que o que a gente tem é o agora. Então, no final das contas, a gente tem a consciência dos processos da nossa vida. A gente não querer lutar contra eles de fato, e sim aprender como que funciona para a gente conseguir agir da melhor forma. Se sentir perdido é normal. Ter uma fase de aprendizado, às vezes um pouco curta, às vezes maior, também é normal. A gente precisa criar essa consciência para a gente não demonizar as coisas normais da vida e saber de fato, independente de fase de aprendizado, independente de problema, independente de solução, aproveitar o caminho.